paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o primeiro dia de exposição no livro de Números. Sou o pastor Eliseu Fausto e estarei com você nos próximos 12 dias. Neste primeiro dia de meditação, estarei deixando para você alguns detalhes que considero importantes para a compreensão do livro. Detalhes como o propósito do livro, a autoria, a data aproximada da escrita e o significado do título. E após o esclarecimento destes detalhes, estarei iniciando a exposição do livro, ok? Então, vem comigo. Meu desejo é que nestes dias que estaremos juntos, Deus te edifique poderosamente no conhecimento de sua bendita palavra. Bom, Números foi escrito com o propósito de relatar todo o período de peregrinação do povo de Israel enquanto estavam no deserto, logo depois de sua saída do Egito. Portanto, já inicie a leitura deste livro entendendo que sua abrangência cobre um período de aproximadamente 40 anos de peregrinação. O autor do livro, incontestavelmente, foi Moisés. Isso você consegue ver a partir do primeiro versículo, onde está escrito: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. E ainda no capítulo 33, versículo 2, você lê que escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Por estes e outros motivos que não são necessários citar aqui, afirmo que a autoria do livro é de Moisés, incontestavelmente. O período em que foi escrito pode ser datado por volta do ano 1405 a.C. O título ou nome do livro segue o entendimento deixado pela tradução do Antigo Testamento em grego, tradução conhecida como Septuaginta, que nomeou ou intitulou o livro de Aritmoi, ou Contagem. Para nós em português ficou Números. Lembra você que o título da Bíblia dos judeus não recebe este mesmo nome, mas eles o chamam de No Deserto. E é desse jeito porque eles consideram o nome do livro no Pentateuco a partir das primeiras palavras escritas no livro. Assim, o livro de Gênesis é intitulado No Princípio. O livro de Êxodo, estes são os nomes. Levítico, ele chamou, e Números, no deserto. Interessante que se você escrever os títulos de cada livro do Pentateuco, de Gênesis até Números, ficará assim: No princípio, estes são os nomes que ele chamou no deserto. Bom, como já mencionei, em nossas Bíblias o título segue o nome dado pelos rabinos que traduziram o texto do hebraico para o grego, obra que tradicionalmente é conhecida por Septuaginta. E o princípio utilizado pelos rabinos para colocar nome nos livros do Antigo Testamento, em especial aqui no Pentateuco, foi o evento central do livro. Assim, o primeiro livro da Bíblia recebeu o nome de Gênesis, porque o livro registra as origens. O segundo recebeu o nome de Êxodo, pois no livro é registrada a saída do povo de Israel do Egito, e sucessivamente até chegar aqui em nosso livro, onde o título passou a ser chamado de Números, pois aqui no livro a contagem de quantos israelitas existiam em idade apropriada para a guerra foi relatada logo no início. E depois o número de levitas que seriam aceitos como substituto dos primogênitos também é descrito. E por fim, ainda é mencionado o número de todos os israelitas que após a peregrinação e renovação do povo estariam seguindo rumo à terra prometida. Toda essa relação numérica de soma que são descritas aqui no livro fizeram com que os rabinos considerassem que o nome apropriado para o livro fosse aritmoi, que significa contagem, termo que também deu origem à palavra aritmética, que são as múltiplas formas de lidar com os números. Assim, o livro recebeu em português o título de Números. Se for para eu colocar um tema central de toda a mensagem transmitida aqui no livro, eu utilizaria o versículo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 22, onde está escrito: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, bondade para com aqueles que creem e severidade para com os incrédulos. Este pode ser facilmente considerado como o tema central do livro, pois os incrédulos sofreram a severidade de Deus na punição pelo pecado deles e os fiéis foram alcançados pela bondade de Deus. Bom, agora que já mencionei esses detalhes iniciais sobre o livro, vou iniciar a exposição propriamente dita. Vem comigo. Primeiramente, o livro de Números pode ser dividido em 3 partes sequenciais. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 14, onde os israelitas peregrinaram no Sinai rumo à terra prometida, porém pararam em Cádiz.
E a partir de então, entramos na segunda parte, que relata a partir do capítulo 15 até o 20, o crítico período da mortandade dos rebeldes, onde marcou a transição de uma geração rebelde para outra geração separada e abençoada com a continuidade do percurso, pois só após a morte de todos os rebeldes a peregrinação continuou do capítulo 21 até o final do livro. Fácil para você lembrar. Primeira parte, início da peregrinação no deserto. Segunda parte, registra o tempo de espera para a renovação do povo. E a terceira e última parte, a continuidade da peregrinação rumo à terra prometida. Para falar de outra forma, posso dizer, do capítulo 1 ao 14, a antiga geração. Do capítulo 15 ao 20, a transição. E do capítulo 21 ao 36, a nova geração. Posso incluir mais um modo de apresentar essas três partes, observando os movimentos da peregrinação. Observe, do capítulo 1 ao 14, do Sinai até Cádiz. Do capítulo 15 ao 20, a peregrinação no deserto. E do capítulo 21 ao 36, de Cádiz até a planície de Moabe. Bom, antes de prosseguir na exposição dos capítulos de hoje, vou apresentar uma subdivisão nessas três partes para deixar mais fácil de visualizar cada detalhe do livro. Porém, não vou apresentar tudo aqui na introdução, porque se fizer isso, ao invés de te auxiliar, vou acabar te atrapalhando. Portanto, hoje vou apresentar apenas as subdivisões da primeira parte. Veja que do capítulo 1 até o capítulo 4, os primeiros censos são apresentados. Do capítulo 5 até o capítulo 10, versículo 11, algumas instruções são entregues ao povo. E do capítulo 10, versículo 12 até o capítulo 14, versículo 45, são os relatos da jornada até Cádiz. Logo no início do capítulo 1, no primeiro versículo, é apresentado o período em que a jornada no deserto é iniciada. Período esse que teve início no segundo mês do segundo ano da saída do povo do Egito, ou seja, um pouco menos de 400 dias depois da saída do Egito. E é preciso notar que o local de onde Deus falou com Moisés, como descrito aqui no versículo, indica que o tabernáculo já estava em plena atividade. Já nos versículos 2 ao 4, o primeiro censo é ordenado por Deus. Neste censo, alguns detalhes deveriam ser observados. Primeiro, somente os homens deveriam participar da contagem. Segundo, somente os homens de 20 anos acima deveriam fazer parte. Terceiro, este censo tinha o propósito de conhecer quantos do povo estavam com idade apropriada para guerrear. Porém, preciso que você entenda que este censo já havia sido realizado, pois no livro de Êxodo, capítulo 38, nos versículos 25 ao 28, o número total, como será mencionado aqui no capítulo 1, versículo 46, já foi descrito lá, e foi necessário para a arrecadação de verba para o tabernáculo. O que temos aqui é o relato detalhado do número de cada tribo e com a finalidade já mencionada. E a partir do versículo 5 até o versículo 46, são enumerados todos os homens que se encontraram qualificados nesses três requisitos. Lembrando que os dois filhos de José, Efraim e Manassés, foram substitutos das tribos de Levi e José. Assim, o número de tribos continuaram sendo 12. E é também importante que perceba a necessidade da nomeação de um príncipe ou líder de cada tribo com a finalidade de auxiliarem Moisés e Arão neste censo e posteriormente os responsáveis pela organização de sua tribo nos acampamentos. A ordem das tribos neste censo segue uma ordem a partir das mulheres de Jacó. Primeiro os filhos de Léia, depois os filhos de Raquel e depois os filhos das concubinas. A única exceção é a tribo de Gade, o filho de uma concubina que foi o substituto de Levi na ordem aqui. A primeira relação apresentada no capítulo são os príncipes de cada tribo. Da tribo de Ruben, o príncipe foi Elisur. A única informação que recebemos dele está aqui no versículo 5, onde relata que seu pai foi Sedeur. O que você poderá notar e extrair de quase todos os príncipes das tribos é que a maioria deles possuía um título divino incorporado no nome. Por exemplo, Elisur significa Deus é rocha. O segundo príncipe foi Selumiel, que significa Deus é minha paz, e está descrito no versículo 6, e era da tribo de Simeão. O terceiro príncipe foi da tribo de Judá, chamado Naasson, que foi cunhado de Arão, o sacerdote, conforme Êxodo capítulo 6, versículo 23. O quarto foi Natanael, que significa presente de Deus e era príncipe da tribo de Issacar. O quinto foi Eliabe, que significa Deus é Pai, e foi da tribo de Zebulon. O sexto e o sétimo foram os príncipes das tribos dos filhos de José.
De Efraim, Elisama, que significa Deus ouviu, e de Manassés foi Gamaliel, que significa recompensa de Deus. E esse nome é muito conhecido, porém no Novo Testamento, pois o doutor da lei que ensinou o apóstolo Paulo recebeu este mesmo nome. No caso aqui, este Gamaliel é mencionado neste versículo e alguns outros neste livro. O oitavo príncipe foi Abidã, que tem como significado meu pai sabe, ou juiz. Este foi representante da tribo de Benjamim. O nono foi Aiezer, ele representou a tribo de Dan. O 10º foi Pagiel, que significa encontro com Deus, e representou a tribo de Aser. O 11º príncipe foi Eliasaf, que significa Deus acrescentou, e foi o representante da tribo de Gade. O 12º e último dos príncipes apresentados na relação foi Aira, e representou a tribo de Naphtali. Toda esta relação foi finalizada no versículo 16 com a explicação de que estes seriam os representantes de cada tribo em suas responsabilidades. Assim, temos a descrição dos versículos 17 ao 19 que Moisés, Arão e esses príncipes ficaram encarregados de enumerar cada tribo de acordo com os requisitos mencionados anteriormente para este censo em especial. As primeiras tribos da relação foram os filhos de Leia. Da tribo de Ruben foi contado 46.500, da tribo de Simeão 59.300, da tribo de Gade, lembrando que ele entrou aqui em terceiro lugar devido ser a tribo que substituiu Levi, que não entrou no censo. Desses foram contados 45.650, da tribo de Judá 74.600, da tribo de Issacar 54.400, da tribo de Zebulon 57.400. Agora os filhos de Raquel são os próximos da relação. Os 2 filhos de José encabeçam a lista. Efraim, que como você sabe era o mais novo, porém recebeu a bênção de ser o primogênito através de Jacó, como você deve lembrar. E sua tribo, portanto, foi a primeira a ser relacionada, e o total foi de 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. E finalizando os filhos de Raquel, Benjamim e sua tribo com um total de 35.400. As próximas tribos relacionadas foram as das concubinas. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Aser, 41.500. E por último, a tribo de Naphtali, 53.400. O registro de todo esse censo está descrito no versículo 46, onde relata o total de 603.550 homens que podiam sair à guerra de todo o povo de Israel que se encontrava na peregrinação no deserto. A partir do versículo 47 até o final do capítulo, Deus ordena a Moisés que não inclua no censo a tribo de Levi, como já mencionei anteriormente. E o motivo dessa exceção foi expressamente declarado por Deus a Moisés, que relata serem os levitas os responsáveis por guardarem o tabernáculo de ser visitado indevidamente por algum israelita ou estrangeiro, trazendo sobre este e sobre todo o povo um grande mal. Pois o tabernáculo era a representação da presença de Deus entre o povo, e os levitas deviam cuidar do tabernáculo enquanto estivessem montado em algum local. Deviam desmontá-lo quando fossem partir de uma região a outra e também seriam os responsáveis por montá-lo quando chegassem em algum local determinado por Deus. Esta era e devia ser a única tarefa dos levitas, que não podiam ser convocados para qualquer guerra. E por agora, este foi o motivo declarado por Deus a Moisés de não incluir os levitas no censo de alistamento militar. Entrando no capítulo 2, o versículo 1 esclarece que Deus é o autor das Escrituras, pois todas as tarefas realizadas por Moisés junto ao povo de Israel foram ordenadas por Deus. E isso você pode observar constantemente em todo esse livro. No versículo 2, Deus declara que cada membro deveria acampar junto à sua tribo, mantendo uma ordem pré-estabelecida. A bandeira mencionada no texto não dá para compreender como seria ou como era, ou que estilo de bandeira foi utilizada. Houve uma tentativa realizada por alguns rabinos atuais de relacionar essas bandeiras com as imagens de um leão, de um homem, de um boi e de uma águia. Seguindo a ordem, o conjunto das tribos lideradas por Judá seria a bandeira com a imagem de um leão. O conjunto liderado por Ruben, uma imagem de homem. O conjunto liderado por Efraim, uma imagem seria de um boi. E o último conjunto de tribos lideradas por Dan seria a águia. Como os grupos foram separados em 4 agrupamentos de 3 tribos cada, eles entenderam que essa organização seguia este método com essas insígnias, ou marcas, ou bandeiras. Mas isto é só uma especulação. A pura realidade é que nada se sabe sobre essas bandeiras.
Preciso que você pense agora sobre a organização das tribos, quando todo o povo estava acampado, pois essa organização foi estabelecida de tal forma que o tabernáculo ficava no centro, numa disposição de 3 tribos em cada lado do tabernáculo. Como você sabe, o tabernáculo tinha uma forma quadrática. Sendo assim, ficavam 3 tribos na parte do lado da entrada, 3 no lado direito, 3 na parte do fundo e 3 do lado esquerdo. Os levitas ficavam entre as tribos e o tabernáculo, numa disposição de guardas da área santificada pela presença de Deus, que era representada pelo tabernáculo. Agora eu vou descrever as organizações dessas tríades tribais. Então pense assim: a entrada do tabernáculo ficava virada para o nascente do sol. E onde o sol se põe, ficava a parte do fundo do tabernáculo. Se você ficar de frente para o nascente do sol, as suas costas ficará virada para o poente, certo? Então, o seu lado direito ficará voltado para o sul e o seu lado esquerdo para o norte. Agora, vem comigo e tente visualizar a organização das tribos tendo o tabernáculo como peça central. Na posição dianteira do tabernáculo, em rumo ao nascente do sol, ou no oriente, ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, conforme os versículos 3 ao 9. E esses deveriam marchar na frente de todas as outras tribos quando houvesse um deslocamento. As próximas tribos na organização eram as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Esses ficariam no lado direito do seu corpo, no exemplo que deixei, pois, segundo o texto, eles ficavam acampados ao sul e no deslocamento seriam os segundos na ordem de partida, conforme os versículos 10 ao 16. Note que a apresentação da organização segue um sentido horário, pois no exemplo que deixei, a partida foi da sua frente para a direita e, como você verá, as próximas tribos a serem mencionadas serão as que ficaram ao fundo do tabernáculo. Mas, antes de continuar, no versículo 17, havia um momento em que os levitas deveriam partir com todo o tabernáculo desmontado e pronto para a viagem. Então, pare um pouco e observe novamente a organização deste deslocamento. Depois que as 2 bandeiras, ou os 2 grupos de 3 tribos cada, partisse, os próximos seriam os levitas, que na posição que vem sendo narrada, ficavam no meio do povo, mesmo durante os deslocamentos. Ou seja, o tabernáculo, que representava a presença de Deus, ficava no meio do povo quando estavam acampados e também quando estavam em deslocamento ou em viagem. Os próximos no sentido horário eram os da parte do fundo do tabernáculo, ou seja, as tribos lideradas por Efraim. E nesse conjunto estavam as tribos de Manassés e Benjamim. E esses ficavam nas suas costas, no exemplo na organização descrita no texto. Ficava ao ocidente, conforme os versículos 18 ao 24. Esses eram os terceiros na ordem da marcha, pois os levitas e o tabernáculo não entravam na contagem. Agora só restam as últimas 3 tribos que ficavam ao lado esquerdo, no exemplo, e ao norte, na descrição bíblica. Essas 3 últimas tribos eram lideradas por Dan, e no conjunto estavam as tribos de Aser e Naphtali, e essas seguiam na última posição quando no deslocamento. Quero que observe outro detalhe antes de passar para o capítulo 3. Veja nos versículos 9, 16, 24 e 31 que o número de homens prontos para a guerra de certa forma, levanta um pensamento de organização bélica, pois nos deslocamentos, a tribo de Judá são os mais numerosos do que todas as outras tríades. Eles possuem um número de 186.400 homens prontos para guerrear. E pensando em questões de prontidão para a guerra, eles eram quem de fato deveriam ir na frente. Outro detalhe é que as últimas tribos lideradas por Dan também possuem um número maior que as outras 2 tríades que ficavam ao meio, e esses deveriam seguir na retaguarda, protegendo as 2 outras tribos em menores números. Então, Deus organizou o deslocamento de modo que os menos numerosos fossem protegidos pelos mais numerosos. Bom, agora vou direto para o capítulo 3. E logo no versículo 1 nos é declarado o que será informado neste capítulo, a saber, as famílias da tribo de Levi. Como eles não participaram do censo, precisavam ser apresentados, certo? Então vamos conhecê-los agora. Os líderes são Moisés e Arão. Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram no episódio narrado em Levítico,
quando acenderam fogo não autorizado no tabernáculo. Inclusive, não deixaram filhos para dar continuidade à família, restando apenas os outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, que mesmo depois do ocorrido com seus irmãos, não abandonaram o serviço sagrado, conforme os versículos 2 ao 4. Depois desta breve apresentação da família de Arão, Moisés relata uma ordem dada por Deus, onde as famílias da tribo de Levi deveriam cumprir algumas tarefas em auxílio aos sacerdotes Arão, Eleazar e Itamar. Os levitas deviam guardar a entrada do tabernáculo, evitando que alguém não autorizado entrasse nele, e cuidar de todos os utensílios do tabernáculo, conforme os versículos 5 ao 10. Deste modo, preciso que você entenda algo importantíssimo. A tribo de Levi ficava acampada ao redor do tabernáculo, entre as tribos e o tabernáculo, de modo que o povo não tinha acesso ao tabernáculo diretamente, precisava contar com o intermédio dos levitas. Agora vamos ao censo. Veja nos versículos 11 ao 13, Deus apresenta a Moisés a necessidade de se fazer um censo particular somente com as famílias dos levitas, pois eles eram escolhidos para servir a Deus no tabernáculo e em substituição dos primeiros filhos de cada israelita. Bom, espera aí, que vou relembrar você o porquê desta regra. Você lembra quando o povo estava para sair do Egito, quando Deus matou todos os primogênitos deles? Então, os primeiros filhos dos israelitas não foram mortos, pois Deus ordenou que eles deixassem um sinal na porta a fim de que o matador angelical não matasse os filhos dos israelitas. Lembra? Pois bem, com esse livramento, Deus consagrou todos os primeiros filhos dos israelitas como seus. Mas, para não reivindicar esse direito e trazer lamentos também sobre todo o povo, Deus aceitou como substituto dos primeiros filhos deles os levitas. Assim, cada levita representava uma família de israelita que tinha um primogênito. Aqui está a necessidade de um censo, para saber quantos deles haviam entre o povo, e assim a substituição poderia ser justa e equitativa, conforme os versículos 14 ao 16. Agora que já está ciente do que está por trás dessa exigência, vamos ao censo. Havia 3 famílias principais entre os levitas, a família de Gerson, Coate e Merari. Deixa eu esclarecer algo. A contagem dos levitas não seguia a mesma regra do censo dos homens de guerra, feito no capítulo 1, tá certo? Esses meninos levitas deviam ser contados a partir do primeiro mês de nascimento, mesmo que só pudessem servir depois dos 25 anos, conforme o capítulo 8, versículo 24 de Números, como veremos. Todos os levitas eram propriedades exclusivas de Deus desde o nascimento. É importante que perceba na descrição deste capítulo a ênfase do censo recaindo sobre a responsabilidade de cada família em relação aos itens do tabernáculo, conforme os versículos 23 ao 37. Então veja que a família de Gerson ficou responsável pelo transporte dos itens mais leves do tabernáculo, cortinas e coberturas, etc. E quando o tabernáculo estivesse montado, a família gersonita ficava acampada na parte ocidental, ou seja, na parte do fundo do tabernáculo, entre a tríade das tribos lideradas por Efraim, e ficava entre o tabernáculo e o povo, guardando o acesso ao tabernáculo como Deus havia ordenado, conforme os versículos 23 ao 26. Já a família dos coatitas ficaram encarregados de conduzir os itens sagrados do tabernáculo, a arca, o candelabro, etc. Esses deviam acampar ao lado sul, ou seja, entre o tabernáculo e a tríade liderada por Ruben, conforme os versículos 27 ao 32. Os coatitas ficavam responsáveis pelos itens sagrados no tabernáculo, porém, eram supervisionados por Eleazar, filho de Arão. E no próximo capítulo você vai entender o porquê dessa supervisão ter sido necessária. Restou a família de Merari. Eles deviam acampar ao lado norte, ficando entre a tríade das tribos lideradas por Dan. No nosso exemplo, ficava ao lado esquerdo do corpo. Eles eram responsáveis pelo transporte dos itens mais pesados do tabernáculo: as colunas, as bases, as estacas, conforme os versículos 33 ao 37. Agora você pode observar que os 3 lados do tabernáculo já estão guardados pelos levitas, certo? O único lado que resta é a parte da frente, ou a entrada do tabernáculo. Desse lado ficavam Moisés, Arão com seus filhos, os sacerdotes. Você pode ler isso nos versículos 38 e 39. Então, a família de Moisés e de Arão ficava guardando a entrada do tabernáculo e se posicionava entre a tríade das tribos lideradas por Judá. Agora fechou todos os lados do tabernáculo. É importante que perceba que toda essa organização foi determinada por Deus, de modo que o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, ficava no centro do acampamento. Os levitas ficavam como intermediário entre o povo e a presença de Deus. Ou seja, o povo, para se encontrar com Deus, necessitava da intercessão dos levitas.
Observe que ainda no versículo 40 foi apresentado o número de 20.000, totalizando a quantidade dos levitas. Agora fique atento na continuidade e veja novamente Deus lembrando a Moisés sobre a substituição dos levitas pelos primogênitos do povo. Porém, houve uma diferença na quantidade de primogênitos do povo em relação à quantidade de levitas. E para resolver essa questão, Deus ordenou o resgate dos primogênitos. Como assim o resgate? Calma que vou explicar. Observe que entre os levitas havia 22.000 homens, o que corresponde a 22.000 famílias com filhos homens entre o povo. Mas na realidade haviam 22.273 primogênitos entre o povo, ou seja, o número de levitas foi insuficiente para cobrir todo o resgate dos primogênitos de entre o povo. E para resolver isso, Deus ordenou que as famílias com primogênitos excedentes deviam pagar 5 ciclos para Moisés, a fim de continuar com seus filhos em casa. Os estudiosos dizem que um ciclo equivalia a 1 mês de trabalho, então o resgate do filho corresponderia a 5 meses de trabalho. Calculando 273 vezes 5, fechou um total de 1.365 o valor que foi depositado para o uso dos levitas no tabernáculo. Aqui eu encerro a meditação dos capítulos de hoje, mas antes deixa eu dispor alguns pontos para a nossa edificação. Quero que relembre os detalhes expostos no capítulo 1, onde Deus ordenou a Moisés que fizesse a contagem de todos os homens de 20 anos acima. E essa contagem visava ter um conhecimento da quantidade de homens preparados para guerrear. Já no capítulo 2, a contagem era com o propósito de ter o conhecimento de todos os homens disponíveis para o serviço sagrado. E por fim, no capítulo 3, o propósito era ter o conhecimento dos homens reservados para a adoração e o serviço no tabernáculo. Em toda essa organização, quero destacar alguns pontos. Primeiro, Deus nos ensina que precisamos estar sempre prontos para guerrear, mas devemos guerrear segundo as instruções dele e não de acordo com nossos métodos e habilidades. Devemos seguir o exemplo de Moisés, que esperou as palavras de Deus. Outro detalhe é que não devemos somente estar prontos para guerrear, devemos também nos manter cuidadosos quanto ao serviço cristão e assim viver uma vida de dedicação e adoração a Deus. Você observou também como era feito o deslocamento do povo e do tabernáculo? Olha que interessante, o povo tinha sempre no centro a presença de Deus, tanto no caminhar quanto no repousar. A presença de Deus, representada pelo tabernáculo, estava no meio do povo. E com isso também podemos aprender algo de muita importância. Deus precisa estar no centro de nossas vidas. Ele deve ser o nosso guia e companheiro no caminho, mas também deve ser nosso maior prazer e contentamento no nosso repouso. Será que todo esse exemplo deixado por Deus, através do percurso de seu povo no deserto, alcançará sua vida e te influenciará a seguir em constante dedicação a Ele? Será que Deus tem tido a primazia em sua vida? Será que Deus é quem te direciona em como agir diante das guerras espirituais ou diante dos confrontos que tem passado? Meu desejo e oração é que sua resposta a essas perguntas seja sim. Pois, trilhando os caminhos ordenados por Deus, seguiremos em constante vitória. Mas você pode me perguntar, como ouvir a voz de Deus nas minhas batalhas diárias? Eu vou me aventurar a te responder. Certamente, quando o confronto chega, nossas emoções saltam, nossos pensamentos são acelerados e isso nos conduz a uma reação rápida e instantânea. E é aí, nesse exato momento, que Deus vai falar conosco. É nesse momento que ele fala, mas nossa disposição é reagir ao oponente e não ouvir alguma voz, seja ela de dentro ou de fora. E é aí que Deus fala. Então, o que você precisa fazer? Já sabe, certo? Orar. Confiar em teu Deus, que Ele vai te direcionar a responder a uma ofensa corretamente. Ele vai te dar equilíbrio e controle sobre si mesmo. E você sairá dessa ou qualquer outra batalha vitorioso e vitoriosa para a glória do Senhor. Amém? Até amanhã, querendo Deus.